Muito bem, primeiramente gostaria de agradecer a você que está aqui prestigiando os nossos vídeos, que já se inscreveu no nosso canal. Ah, não se inscreveu? Tá aqui, pode se inscrever. E com isso o YouTube vai automaticamente avisar você quando tiver um novo vídeo. Então não deixe de se inscrever, de compartilhar também esses vídeos e dar o seu like aí, tá certo? Eu desde já agradeço. E hoje nós vamos conhecer a cidade de Assuan. A cidade de Assuan fica no sul do Egito, ou seja, no Alto Egito, um pouquinho acima do Sudão, né? E dali nós vamos para Abu Simbel, tá certo? Que é um outro vídeo que nós vamos fazer, que fica ali já quase na divisa do Sudão. Vamos passar aquele desertão todo ali, é muito legal. Então agora nós vamos ver alguns detalhes aqui de Assuan. Tem uma ilha aqui, a Elefantina, vamos até lá, vamos conhecer, vamos ver detalhes aqui dessa cidade bonita, né? E também conhecer detalhes do Egito, né? Vamos dar uma geralzão aqui em cima do que é o Egito. Uma coisa que eu achei interessante quando eu cheguei lá no Egito é que a maioria da população é muçulmana, tá certo? Só que tem mais ou menos 20 milhões de cristãos no Egito. Só que eles são coptas que são cristãos ortodoxos. E interessante, né, que no mundo a gente vê o Papa, por exemplo, o Papa Francisco, é o Papa da igreja tal. Eles lá, o Papa deles, o primeiro não é São Pedro, e sim é São Marcos, e lá eles têm um outro Papa, diferente da igreja católica romana, tá certo? E achei interessante, porque lá então eles têm um papa diferente do que o resto do mundo tem. Tem em outros lugares também, mesmo lá na Rússia, quando eu fui, também vi isso, né? Mas é interessante. Então vamos lá, vamos conhecer um pouco mais sobre o Egito. Bora lá! Passando em cima da represa. Assuan, fica um pouco acima da represa, e aqui, por incrível que pareça, é considerado Alto Egito, e aqui em cima é o Baixo Egito. Então, quando você estudar um pouco sobre a história do Egito, é alto porque aqui o Nilo desce daqui, né? Passa aqui pelo Sudão, nasce aqui nas montanhas, vai descendo, passa pelo Sudão e aí entra no Egito, tá certo? E desemboca aqui perto de Alexandria, no Mar Mediterrâneo, tá certo? Então, a gente teve o privilégio de rodar tudo aqui no Egito. A gente vai ver em outros vídeos a Cairo, que a gente já fez, né? Alexandria a gente vai colocar aqui nos vídeos ainda, e esse daqui vai ficar sobre Assuan, que é uma cidade muito bonita aqui no sul do Egito, mas considerado no alto do Egito. Aqui também o Egito está aqui, mas antigamente isso daqui era cortado, porque aqui era a conhecida Núbia que conquistou todo o Egito. Teve um momento que ela conquistou todo o Egito, e o Egito ele teve várias capitais. É interessante, ele teve aproximadamente 20 capitais, né? Mas as mais importantes é o Cairo, né? Que está aqui em cima. Aqui o Cairo, e estão construindo uma nova cidade, né, do Cairo, que é chamada New Cairo City, com um aporte trilionário aí da China. Tem prédios muito suntuosos, bonitos. Vale a pena você visitar o Cairo e depois a New Cairo, que dá aproximadamente ali 50 quilômetros
do Cairo, né? Então esse Cairo essa capital aqui do Egito já teve aí mais de 1000 anos, é uma das mais longevas, quer dizer, é a mais longeva, né, que das capitais, né? Ela desde 972 da nossa era, ela é a capital do Egito. Agora teve outras capitais aqui mais embaixo, deixa eu ver se eu vejo aqui, ó, aqui embaixo do Cairo, mais ou menos por aqui, teve uma das primeiras também, que é a Mênfis. Mênfis onde quando o povo de Israel viveu aqui como escravo, ele viveu nesta cidade, que aqui é ao sul do Cairo, ao sul aqui também de Giza, que é outra cidade onde que tem as pirâmides, né? E aí Mênfis, ela ficou mais ou menos 700 anos como capital. 700 anos, foi também uma das mais longevas, né? Mênfis. E aqui ao norte nós temos, acho que a segunda mais longeva de todas as capitais do Egito, que é Alexandria, que esse nome é pelo Alexandre o Grande, né? Alexandria, ela ficou como capital do Egito 973 anos, tá certo? 973 anos. Agora, a primeira capital, deixa eu ver se a gente consegue ver aqui, ó, ela tá mais ao sul, no Alto Egito. Ela tá aqui, ó, quer ver? Tá aqui assim, ó, por aqui, ó. Porque aqui a gente vê uma das capitais também, que teve vários faraós que tiveram aqui tá aqui assim, cadê? Tá aqui, ó, Luxor, que antigamente se chamava Tebas. E aqui assim temos a primeira capital lá em 3100 anos antes de Cristo, 3100, que era Tinis ou Tinis, não sei, tá certo? Aqui Tebas, que aqui para nós é Luxor hoje, né? Ela ficou como capital do Egito aproximadamente 485 anos. O Egito, ele foi dominado por vários países, vários povos, né? E ultimamente ele foi dominado pelos árabes, que essa dominância trouxe a religião que hoje eles professam, né? Então, por exemplo, Egito tem mais ou menos 120 milhões agora de habitantes, né? Mas interessante que eles estão nesta faixa aqui, ó, nesta faixa. Não é que nem no Brasil. O Brasil, por exemplo, tem uns 220 milhões, né? Mas ele é bem distribuído, né, pelo nosso país. Agora não, o Egito é mais ou menos 120 milhões de pessoas, mas todos praticamente aqui. Não todos, né? 80, 90% da população toda concentrada em cima do Nilo, né? Estamos indo aí em direção à barragem de Assuã. Ela é muito importante para o Egito. Ela foi construída lá, começou a construção lá em 1960 e terminou ali por volta de 1971. Ela fica um pouco mais abaixo de Assuã, tá certo? E ela tem uma importância muito grande para o Egito, né? Na construção da hidrelétrica, eles utilizam também na construção para controlar as cheias do Nilo, né? Então é muito importante para o Egito. Essa obra de engenharia é fantástica. Ela foi feita junto com os russos, né? Com a tecnologia dos russos. E uma coisa interessante que o Nasser, né? Que um dos presidentes mais importantes que o Egito já teve, né?
ele que conduziu essa construção e fez uma parceria com a Rússia, mas na hora de pagar, que era uma fortuna, era um valor enorme, ele chegou e falou assim: não vou pagar. Aí, como assim? Ele abriu um processo lá na ONU dizendo que a Rússia colocou muitos espiões juntos com os trabalhadores da obra, né? E por esse motivo ele não iria pagar. A gente vai ver que tem um monumento de amizade entre a Rússia e o Egito. Pois bem, a barragem de Aswan, quando foi construída, ela chegou a ser responsável por 50% da produção elétrica do Egito, né? Então teve início em 1960, 1964 foi concluído o primeiro estágio, né? Daí o reservatório começou a encher, que é o Lago Nasser, né? Em 1970 a barragem foi concluída em 21 de julho e em 76 o reservatório, que é o Lago Nasser, né, dado o nome ao presidente que construiu, ele alcançou a capacidade total, né? E estamos saindo então aqui da represa e agora estamos indo para visitar, né, o templo de Philae. É o templo da rainha Isis, né, da deusa Isis, deusa do amor. Ó, esse é o templo dela. Daqui a gente pode ver o templo. Tá vendo todos esses barcos aqui? Bem aqui assim a gente vai dar a volta aqui na frente e aí a gente vai comprar aqui, ó. Aqui a gente para comprar o ticket para entrar lá na ilha de Philae. Tem um detalhe aqui: para construir esta obra, né? Teve que ser realocado mais de 100 mil núbios. Lembra que eu falei que no sul do Egito existia um país chamado Núbia? Então eles foram incorporados pelo Egito, né? E eles vivem aqui no sul do Egito, perto, ali próximo de Assuã, e 100 mil foram realocados porque eles viviam ali na margem do rio Nilo e eles tiveram que sair para outro lugar para que fosse feito a represa, né? E o detalhe também é que muitos monumentos, ao todo 22 monumentos, foram movidos para outras áreas para escapar da inundação das águas do Lago Nasser. Os mais importantes, né, são que a gente vai ver: o templo de Abu Simbel, que é outro vídeo, e nesse vídeo que nós vamos visitar mais para frente, o templo de Philae. Aqui a gente vê as casas dos núbios. Você vê que essa abóbora lá em cima é interessante, que eu entrei nas casas deles e eles conservam as comidas, né, como se fosse uma geladeira pendurando no teto, porque lá no teto é mais fresco, bem mais fresco. Achei muito interessante essa engenharia. E aqui então a gente foi daí visitar essa vila núbia, né? E foi muito interessante que lá as casas são todas dessa forma. Eles são negros e por isso teve os primeiros faraós negros da história. Aqui tem muita cultura, muita música, muita coisa legal, assim, povo. Eles são felizes, tem muita coisa para vender. Eles não te deixam você quase nem andar, porque eles abordam você para vender as culturas deles lá, né? É muito interessante. E aqui então nós estamos aqui no Lago Nasser, né? A Vila Núbia fica na beira do rio Nilo. E aqui então a gente está vendo o templo da
deusa Ísis, a deusa do amor, casada com Osíris. E inicialmente o templo estava nessa ilha aqui, só que ele estava muito abaixo, 40 metros de profundidade aqui, o templo. E aí a Unesco, em 1960, ela trabalhou com a preservação dos templos. Não é só esses templos, né? Mas muitos outros templos. Alguns templos foram transferidos, o templo total, lá para Holanda, Inglaterra, muitos outros países, né? Muitos outros países que o templo que estava aqui foi levado para lá. E aí esse templo aqui, eles cortaram pedaço por pedaço, e esses pedaços de 2 a 40 toneladas, e eles transportaram para essa ilha mais próxima, né? Que é a ilha Agiuquita, uma coisa assim. E aí reconstruíram esse templo, né? É interessante que esse templo, o templo de Philae, ele é dedicado à deusa Ísis, né? A deusa do amor. E esse templo foi um dos mais belos aqui do Egito, né? E também quando veio o cristianismo, quando veio ali o islamismo, enfim. Esse daqui foi um dos últimos templos em que a verdadeira religião egípcia era considerada. Então muitos vieram para cá para acompanhar e poder proferir assim as suas crenças, né, nos deuses egípcios. E aqui nesse templo muitas pessoas vinham porque é dito, né, na mitologia que o templo de Philae ele era importante porque o rei Osíris, né, que foi assassinado pelo seu irmão Sete, ele foi reconstruído, porque Sete, quando matou Osíris, ele dividiu em 14 partes, né, e mandou para todo o Egito, né. E Ísis, que era a esposa de Osíris, ela juntamente com a sua irmã, né, porque por incrível que pareça, eles eram Osíris, Sete, Ísis, e como é o nome dela? Néftis. Então era interessante que Osíris casou com Ísis, né, irmã, e Sete casou com Néftis, que era irmã também, né, e Néftis era a deusa da mitologia egípcia, era a deusa da morte, dos desertos, das terras áridas, enfim. E ela ajudou Ísis, né, a esposa de Osíris, a recuperar todas as 14 partes, e ela montou Osíris, que era um deus muito querido pelo povo egípcio, aqui, ó, nesse templo. E aí muitos vinham para cá, faziam caravanas para cultuar Osíris e Ísis, né? Então eles vinham até aqui para ver o coração de Osíris, para encontrar o coração de Osíris, né? E é interessante a história, né? Que Osíris foi então recomposto por Ísis, a Néftis, que é a irmã, ajudou. E é interessante também que Sete matou Osíris por causa de ciúme, né? Mais ou menos ali a história de Abel e Caim aconteceu aqui no Egito também, né? Os dois, o Sete não gostava muito de Osíris e matou Osíris, né? E aí o Sete dominou toda a
o Egito, né, como Deus, tal. E aí diz que Ísis teve um filho com Osíris, mesmo morto, mas recuperou tudo, montou todas as partes, e teve um filho que se chama Horus, que tem uma cabeça de falcão, entendeu? E aí Horus, depois de muitos anos, dizem depois que 80 anos, né, de domínio de Sete, Horus foi lá e dominou na guerra, ganhou de Sete, e aí ele se tornou o grande líder aí do mundo, né? E aí que ele unificou a região norte e a região sul do Egito, que sempre tinha essa briga, né? O faraó, esse faraó veio do sul, esse faraó veio do norte, e eles chamam de Alto Egito e Baixo Egito. Se você ler isso na história, você vai ver faraós, esse daqui era do Alto Egito, esse aqui era do Baixo Egito, e tinha alguns faraós que tiveram a força de unir, né? Unir o Baixo e o Alto Egito. Então aqui a gente vê muita riqueza de história aqui dos egípcios. Aqui nós estamos entrando, por exemplo, no santuário, o lugar mais sagrado aqui do templo. Então aqui a gente está vendo, aqui está escrito muita história contada por aqueles que estiveram aqui. Você vê que os rostos muitas vezes é desconfigurado, porque vieram várias religiões aqui, inclusive o cristianismo, e depredou todas as artes aqui, tentou destruir esse templo, porque muitos vinham para cá para tentar cultuar Osíris, para cultuar Ísis, né? Ísis, ela não só foi cultuada aqui no Egito, mas também na Roma, e os países que eram comandados por Roma, a Grécia, enfim. Então aqui agora a gente está vendo, ó, nessa ilha aqui, só que lá embaixo, né? Aqui a gente só está vendo o topo da ilha, que estava o templo de Philae, o templo da deusa Ísis. E aqui a gente vai ver um pouquinho à frente, ó, a gente vai fazer essa curva aqui, ó, e aí a gente vê lá no fundo, na outra ilha, dá 500 metros só de distância, aí você vê o templo de Philae, tá certo? Olha lá, ó, lá no fundo a gente consegue ver o templo de Philae, que foi transportado. Ok, essa aqui agora, vamos ver aqui a Ilha Elefantina. Ilha Elefantina é interessante porque dizem, o guia falou que o povo judeu veio para cá. Ó, tá vendo essa escada aqui? É para ver quantos metros subiu o Nilo. Era assim que era medido antigamente. E aí fala que o povo de Israel veio aqui para essa terra, daí construiu templos aqui. Diz que Jeremias trouxe a arca, e alguns acham até que a arca da aliança está enterrada por aqui, porque aqui tem muita coisa, muita história nessa ilha, que tem muitos templos aqui construídos por vários faraós. Esse aqui, por exemplo, que também dá para ver aqui no Egito, ó o papiro aqui, ó o papiro. É o obelisco inacabado que se vê em Assuã. Muito bem, tá? Aqui vamos terminando esse vídeo. Aqui nós estamos agora passando aqui no Centro Cultural da África, né? E é isso aí. Logo, logo a gente vai mostrar agora o vídeo de Abu Simbel. Muito bom, muito legal. Valeu, pessoal. Foi um privilégio. Uhul!